Bom dia. Existe uma cidade chamada Goiânia. E assim como Divinópolis, que é a terra da poetisa Adélia Prado, não é? Uma poetisa muito boa, muito sensível, que uma mineira jornalista chamada Leila Ferreira me apresentou na pandemia. Nessa cidade de Goiânia também tem uma poesia transformada em música, que de certa forma traduz muito bem todo o enredo, todo o esqueleto da nossa conversa da manhã. E a música foi transformada em forró, né? E ela toca durante o São João, né? De Pernambuco, da Paraíba e do Nordeste como um todo. E ela diz assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela estará na porta da tua casa. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Porque a natureza não tem pressa, a natureza segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, porque seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. A música nordestina do cancioneiro de Goiânia, ela fala muito bem o resumo popular do Sermão do Monte, quando Jesus, depois de falar as bem-aventuranças, e certamente observando que nós estávamos um tanto quanto inquietos, ansiosos, afinal, para podermos encontrar o reino dos céus, precisaríamos e precisamos construir uma bem-aventurada alegria. Bem-aventurança, de certa forma, nos fala da felicidade, nos fala de um estado de felicidade da alma. Vai ser preciso que construamos também dentro de nós um terreno mais humilde, sendo que nessa perspectiva da humildade nós vamos entendendo que não seria o sinônimo de nos rebaixarmos e adotarmos posturas estereotipadas que mais se revestem de uma caricatura do que é humildade do que na verdade uma humildade em si. Quando pensamos na humildade e pensamos nas bem-aventuranças, que coloca a humildade como sendo a base dessa construção feliz dentro de nós, como sendo o primeiro parâmetro, como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual todas as outras virtudes são apenas um simulacro. A virtude mãe, a virtude que permeia todas as outras virtudes e que por isso inicia o Sermão do Monte, é justamente a humildade, para podermos então sairmos de uma simulação do que seria virtude para uma ação virtuosa de fato. Então, a humildade, ela tem a ver na sua etimologia, na sua palavra em si, com uma outra palavra chamada humus. E humus tem a ver com terra. Humus também tem a ver com um fertilizante. Afinal de contas, quando o rio Nilo, no Egito, ele enchia e depois secava, ele deixava na terra, ao lado, um humus, e esse humus era fertilizante. Então, humildade vem de humus, terra, vem de fertilidade. A humildade, portanto, é essa ação virtuosa e essa característica do nosso ser que nos coloca na terra, no sentido de observa o céu, mas percebe a limitação que tu tens. Ao mesmo tempo, essa limitação não é destruidora, essa limitação que te liga a uma perspectiva branda, a uma perspectiva modesta de si mesmo. É uma humildade que também fertiliza para a construção de outras virtudes maiores. Jesus, então, começando da virtude e humildade, vai traçando todo um roteiro. E chega algum momento que ele fala, bem-aventurados os que são puros. E quando ele entra na questão da pureza, provavelmente nós nos inquietamos, porque a partir dali, ele traz uma conceitualização extremamente aprofundada, e é provável que nós fiquemos, quando lemos o Sermão do Monte, ao mesmo tempo que empolgados para poder mudar de vida,
também um tanto quanto angustiados, porque a mudança exige muito, exige uma mudança de paradigma muito grande. Então, em algum momento, ele olha para aquela multidão, é como se ele olhasse para a multidão que o escutaria ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e diria assim: observa os pássaros do céu, observa os lírios do campo, porque os pássaros do céu, eles não tecem, eles não semeiam, da mesma forma os lírios do campo. Mas observa que todos os dias Deus provê os pássaros do céu com uma alimentação. Da mesma forma os lírios do campo, com uma roupa, com uma vestimenta. De tal modo que a vestimenta dos lírios do campo é tão perfeita que nem Salomão, que simboliza ali o grande rei sábio dos judeus, da história judaica, nem Salomão conseguiu se vestir com a túnica tão perfeita quanto os lírios do céu, os lírios do campo. Dessa forma, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. É tão interessante observar que dentro do Sermão do Monte, ao lado das bem-aventuranças, ao lado de vós sois deuses, ao lado de brilha a vossa luz, ao lado de tantos conceitos profundos, ele coloca esse conceito psicoterapêutico, dando uma ênfase psicológica, mesmo quando a psicologia ainda nem existia, dentro da perspectiva da sua fala, dos seus ensinamentos. E é curioso que ele poderia escolher todas, mas ele escolhe ali a ansiedade. São duas grandes emoções, são três grandes emoções que a gente percebe, né, na fala de Jesus, como que ele colocando a dificuldade em lidarmos com nós mesmos e ao mesmo tempo a potência dessas emoções na transformação. A primeira é a ansiedade, especialmente nesse capítulo das bem-aventuranças. Mas observamos também a tristeza em diversos momentos. Quando, por exemplo, ele fala bem-aventurados, aqueles que choram, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão tristes. Bem-aventurados esses, porque eles serão consolados. Então ele fala também de uma tristeza, de um estado de ânimo melancólico, que também traz uma bem-aventurança, porque traz uma perspectiva de mudança. Se alguém tem uma dependência química, por exemplo, e tem no dito popular um vício, ele não se queda triste, em algum momento diante dessa dependência, dificilmente ele vai mudar. Em geral, nós mudamos quando nós percebemos que aquela postura, aquele comportamento, aquele hábito não cabe mais na nossa indumentária, na nossa vida. Ele não nos preenche mais, ele não nos dá mais aquela motivação como antes. E aí começamos a, entristecidos, querer mudar de patamar. Então é muito bem-aventurada, é muito bem-vinda e produz uma felicidade de forma paradoxal, essa tristeza que nos leva a uma mudança. Ao mesmo tempo, vai exemplificar ao longo da sua história como é que a gente pode manejar uma outra emoção chamada raiva, com uma assertividade que ele tem em diversos momentos. Então, a fala de Jesus não é psicológica pelo modismo da psiquiatria ou da psicologia atual, não. É psicológica porque, no fundo, nós estamos tratando da alma humana. A partir de um código ético, um código moral, que nos conecta ao Criador, mas esse código ético, esse código moral, justamente passa por uma conduta humana. E se passa por uma conduta humana, passa também por um psiquismo humano. Então é interessante vermos a ansiedade colocada numa perspectiva bastante notória. E o que eu acho interessante é assim, se Jesus aponta a problemática da ansiedade, a primeira dedução e a primeira conclusão que eu tiro é a seguinte: apesar de hoje nós estarmos bastante ansiosos enquanto sociedade, apesar de os números dizerem que a ansiedade vem aumentando e que talvez o Brasil seja um dos países mais ansiosos, a problemática não é nova. Porque só tem sentido Jesus apontar um remédio, não vos inquieteis pelo dia de amanhã,
A cada dia baixa o seu mal é um remédio psicoterapêutico, é uma mudança de postura. Ele faz aí duas mudanças básicas de postura. Primeiro, observa a natureza. Veja o que ele faz. Observa os pássaros do céu. Observa os lírios do campo. Como que nos convidando a uma mudança de observação e também a um contato maior com a vida natural. Então já é uma psicoterapia, já é uma proposta psicoterapêutica. Mas além disso ele fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia baixa o seu mal. Ou seja, vai pensando um problema após o outro, vai tentando resolver no curto, médio e longo prazo. E é interessantíssimo porque, por exemplo, se pegarmos a psicoterapia cognitiva, ela vai muito bem descrever isso. Não é que o problema a longo prazo, ele não deva ser observado, não deva ser intuído, mas a questão é, quando deixamos o nosso pensamento vagar demais, no longo prazo excessivo, muito provavelmente vamos ser tomados por pensamentos catastróficos, por pensamentos mais pessimistas, de que não vai dar certo, de que não vamos conseguir, não vamos dar conta. Até pode dar certo, mas talvez nós não vamos conseguir dar conta, porque nós não vamos ter maturidade. Quando o nosso pensamento vai muito lá para frente, dificilmente vem um pensamento muito otimista. Geralmente vem um pensamento pessimista por alguns fatos. Primeiro fato é que nós temos dentro de nós uma facilidade biológica de sentirmos mais emoções chamadas negativas. Nós temos várias emoções chamadas básicas, chamadas complexas, mas as emoções básicas, e aí quem gosta de desenho, né, e esse desenho é quase um filme para adulto, é para toda a idade, chamado Divertidamente, né, você tem um que fala das emoções básicas, e tem o 2, que fala das emoções básicas, junto com as emoções complexas, porque a personagem já está um pouco mais crescida. E é isso mesmo, está muito bem feito na perspectiva do que a ciência, a neurociência, a psicoterapia cognitiva sabe hoje, e a psiquiatria também. Então, nas emoções básicas, nós temos 5, na verdade 6, embora no filme bote 5, mas o Paul Ekman divide em 6. Nós temos a tristeza, a raiva, o nojo, o medo. 4 emoções que nós chamamos negativas, não porque elas sejam ruins, mas porque elas nos deixam uma sensação de desagrado, de desconforto, de desprazer. Então são emoções negativas que estão relacionadas à sobrevivência, à perpetuação da espécie. Quando a gente pensa no livro na codificação espírita, vamos encontrar Allan Kardec dando uma grande ênfase ao instinto de conservação. E a primeira característica básica da nossa espécie é fazer com que a gente sobreviva perpetuando a nossa espécie. E esse instinto de conservação, ele se desdobra no primeiro momento, especialmente a partir dessas 4 forças, dessas 4 emoções que nos protegem. Porque quando eu estou com medo, eu me retraio, me protejo. Quando eu estou com nojo, eu também me retraio do alimento, se for um nojo mais social, daquele tipo de comportamento. Quando eu estou entristecido, eu também me retraio e mudo. E quando eu estou com raiva, eu tenho ali um comportamento que não é muito de retração, é de expansão, mas é de expansão para se proteger, para uma proteção. Eu envolvo um comportamento destrutivo, a princípio, para uma sobrevivência. Então percebamos que ao lado dessas 4 emoções negativas, nós temos uma emoção positiva apenas, que é a alegria. Então, rivalizando com todas essas outras emoções, com 4 emoções, nós temos apenas uma emoção positiva, apenas uma emoção agradável, que é a alegria. E temos uma emoção que seria neutra, que nós chamamos de surpresa, que ela pode elevar a alegria, porque quando eu fico surpreso com algo de bom que acontece comigo, eu potencializo minha alegria, porque eu fico encantado. Mas quando eu fico surpreso com algo ruim que acontece comigo, eu também potencializo a minha tristeza, a minha raiva, o meu medo, porque ao invés de ficar encantado, eu fico desencantado. Ao invés de ficar emotivamente relacionado com o encanto, essa surpresa de admiração,
eu fico surpreso de uma forma decepcionada, de uma forma desencantada. E aquele medo aumenta muito. Pois bem, percebamos que biologicamente a nossa máquina biológica, ela tem uma predisposição, e nós chamamos isso de um viés biológico, para sentirmos emoções negativas, para proteger a nossa vida, perpetuar a nossa espécie. Ao lado disso, quando pensamos na visão espiritista e, portanto, reencarnacionista da vida, começamos a entender também que ao longo da nossa trajetória, nós temos muito mais contato com tragédias, com problemas, porque as nossas reencarnações, é só ver a história da humanidade, para aqueles que não têm uma sapiência da própria vida, da própria existência anterior, das existências anteriores, basta ver, como diz Allan Kardec na codificação, o que é que nós somos hoje, o que é que nos dá medo, quais são os dilemas, quais são os conflitos, que muito provavelmente são conflitos que vêm a longo prazo. Ou então observemos a história da humanidade. Então há muito mais tragédia do que realmente uma construção de um reino de paz. Então esse viés espiritual, historiográfico, reencarnacionista, molda também o nosso corpo, e o nosso corpo também molda essa nossa tendência histórica, de tal maneira que de uma forma ou de outra é comum e é ancestral nós sentirmos ansiedade. Então não é só por causa da rede social, não é só por causa do Instagram, e é também, não é só por causa da tela, e é também, porém, é desde a época de Jesus. Então não teria sentido ele falar assim, uma proposta ansiolítica, se não existisse ansiedade, se não existisse a problemática. E eu acho que isso já é terapêutico para mim, para você, né? Porque ao invés de você ficar com um pessimismo assim, eita, o mundo está pior, o mundo está mais ansioso, etc., é só ver a Bíblia, é só ver Jesus e ver assim, o problema vem de sempre, né? O problema vem de antes. E aí a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo quando eu vi Aristóteles no livro sobre ética, porque Aristóteles e Platão, eles acreditavam que a cidade era o local para construir felicidade. O grego, ele tinha uma visão muito de polis, uma visão comum. Então não tinha sentido uma felicidade para Platão, para Sócrates, para o grego daquela época, uma felicidade exclusivamente pessoal. Era preciso uma construção coletiva. Por isso que Platão pensa a cidade e pensa a política. Na República, por exemplo. E é por isso que Aristóteles também pensa a política. Mas aí, de vez em quando, vendo alguns cenários, né, em alguns países do mundo, não necessariamente o Brasil, mas alguns países assim, vendo a política, a gente ainda fica triste, né, às vezes, uma vez ou outra fica triste. E eu li Aristóteles fala assim, olha, a cidade é o melhor local para se construir felicidade. A política, portanto, é o meio para se construir felicidade. Porém, os políticos faz muito tempo que esqueceram as suas funções. Mas na época de Aristóteles isso, e já fazia tempo que eles tinham esquecido, então eu fiquei assim tranquilo, sabe, de que isso é o problema antigo, né? O problema do poder, o problema de chegar, porque a gente fica assim, não tem mais jeito, agora amanhã vai ser o Armagedon, amanhã vai ser o Apocalipse, mas esse Apocalipse now, né, agora, já vem desde Aristóteles. As problemáticas, elas vão se repetindo, porque muitas vezes é a questão de como a pessoa lida com o poder. E aqueles que tiveram o poder há 500 anos, há 1000 anos, já vão ressarcindo, muitas vezes já estão ressarcindo os débitos, mas a questão do poder fica, e os novos que vão tendo acesso ao poder vão se complicando. Então, a temática, o complexo, o dilema, fica do ponto de vista de uma evolução, né, espiritual global. Por isso que a evolução é lenta, porque as pessoas em si elas vão conseguindo, mas o conjunto geral do planeta vai demorando, porque para o planeta evoluir a lição tem que ser tomada por quase todos. Qual é a lição da política? É a lição do poder. Qual é a lição de ter alguma influência? É a lição de como lidar com o poder. Então Jesus observa a ansiedade,
propõe essa terapêutica de que a cada dia baixa o seu mal, para que não pensemos tanto a longo prazo, já que somos tomados por emoções negativas, já que a nossa história é tão trágica ao longo das nossas reencarnações, que se a gente pensar do ponto de vista futuro demais, a longo prazo, a gente vai ser tomado por pensamentos catastróficos. Então é melhor que pensemos a curto prazo. É isso que ele está dizendo, a cada dia baixa o seu mal. Pensando no curto prazo, a gente vai ficando mais tranquilo. Não significa ser imprevidente, mas significa ser estratégico e fazer uma programação pessoal e espiritual numa perspectiva mais palpável. Pensando então na ansiedade, pensando que essa problemática é tão antiga quanto o mundo, pensando que essa problemática não é uma questão de moda, mas uma questão evangélica, porque a questão evangélica é também uma questão psicológica, e pensando que essa percepção de psicologia não é apenas um modismo, mas na verdade uma questão intrínseca em a Bíblia, em a Boa Nova, e que Allan Kardec percebeu isso. Percebam que, ao lado da codificação, Allan Kardec coloca Jornal de Estudos Psicológicos. A revista espírita tinha um outro nome também, que era o Jornal de Estudos Psicológicos, porque a psicologia, enquanto ciência, estava nascendo naquele momento e as pessoas iam percebendo que os fenômenos, etc., tinham alguma consequência psicológica. A gente queria pensar, então, três situações, né? Além dessas que já estou falando, nesse introito, três pontos que estão relacionados à geração maior da nossa ansiedade. Existem vários, né? Mas não temos como falar tudo nesse tempo. Então, vamos pensar em três que estão ligados à geração da ansiedade e, ao mesmo tempo, que podem nos ajudar a dar uma certa conciliação nessa ansiedade que nós sentimos. Um ponto que é a questão do desvalor, um outro ponto que é a questão da ambição e um último ponto que é a questão das incertezas. Geramos ansiedade em nós quando dentro de nós há uma visão de que nós não temos valor e de que nós não temos, portanto, capacidade, que nós somos incapazes ou de que nós não damos conta. As formas desses pensamentos virem à tona, à nossa consciência, são as mais diversas. Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não sou tão inteligente quanto, eu não vou conseguir. No final das contas, nós chamamos assim o dilema da incapacidade com crenças nucleares de desvalor. E eu me recordo de uma paciente que pedia a permissão para contar. Ela é médica e estava na residência, né, na fase da residência, que é o processo de especialização, né, para poder se tornar especialista em uma área. E ela estava se especializando em anestesia. Então ela começou a me procurar, eu comecei a atendê-la. Ela tinha uma questão de um transtorno de ansiedade generalizada e, portanto, fazia terapia com uma colega psicóloga que discutia o caso comigo, e comigo ia fazendo a parte clínica, psiquiátrica, etc. Ao longo do tempo ficava muito claro que por trás dessa ansiedade dela, que depois até virou um quadro depressivo em algum momento, ela tinha essa sensação de não ser capaz, ou de que ela até era capaz, mas tudo que ela tinha conseguido até agora tinha sido sorte, e que a bronca mesmo ia acontecer agora, porque até então era sorte. Nos dias de hoje, né, na psicologia e na psiquiatria de Instagram, é muito comum as pessoas falarem de síndrome do impostor, que fala mais ou menos isso, é como se foi sorte, é como se foi algo que não é merecimento meu, mas agora que vou mostrar, né, as pessoas vão perceber, vão me descobrir que na verdade eu sou uma fraude, na verdade eu sou uma farsa. Então era mais ou menos esse dilema que estava por trás da ansiedade dela. Mas ela foi passando a residência. Na residência de anestesia, você tem uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano, e o conjunto das provas vão fazer com que você passe ou não no título de especialista, porque não basta fazer a prova de residência, tem que ter o título de especialista, para poder se vincular, né, à cooperativa lá de Pernambuco e poder trabalhar como anestesista. Então é toda uma série de provas. E
E a prova, geralmente no campo da medicina, na área da gente, ela não dá nem para dizer assim que o importante é competir, né? Não dá para dizer isso, porque muitas vezes o valor da nota diz o plantão que você vai pegar. O valor da colocação diz o plantão. Então, o importante é competir, é tentar. Nem sempre, porque é assim que é dentro da medicina. E é impressionante a lógica meio truculenta que há no curso, e falo isso como professor, vejo, etc. Pois bem, mas ela foi passando e passou muito bem. Passou nas provas, fez a nota, passou tão bem que ela pôde escolher um ótimo plantão, num bom dia, que dava para ela viver a vida, etc. E aí me surpreendi, porque quando ela chega, ao invés de ela estar mais tranquila com essa vitória, ela estava ainda mais ansiosa. Ainda mais ansiosa. E aí fica muito evidente, eu contei ontem uma situação de algo bom que aconteceu, e a pessoa com um pessimismo logo via outra questão, e quero arrematar para vocês o seguinte: naturalmente, as coisas boas que acontecem na nossa vida podem ser uma ferramenta para podermos construir autoestima, para podermos construir felicidade, mas não são necessariamente um fator assim, porque às vezes a nossa tendência autodestrutiva diminui o valor, e ela era especialista nisso. Por exemplo, se ela tirava uma nota boa na prova, a cabeça dela vinha assim, mas a prova foi muito fácil. Ou seja, está se diminuindo, concorda? Tira nota boa, mas todo mundo tirou 10 também. E qual o problema que todo mundo tirou 10? Bom que você tirou, mas a nossa cabeça competitiva, insegura, mobilizada pela crença de desvalor, faz com que a gente se desmereça, né, e desmereça o nosso mérito, e às vezes faz isso com o outro também, sem se aperceber. Então ela foi moldada dessa forma, e quando acabou a consulta, eu ajustei o medicamento dela, aumentei, mas quando estava indo embora, eu a parabenizei e falei assim: poxa, fulana, parabéns, viu? E aquele parabéns gerou um impacto nela. Ela olhou assim para mim e falou: mas por que parabéns? E aí eu falei assim: olha, você fez uma prova de vestibular, passou num curso difícil, a sua faculdade é boa, você não reprovou, né, não ficou de recuperação, passou na prova de residência, essa residência é difícil de passar, você fez as provas todas, passou em um bom local, poxa, você fez tanta prova, e são quase 10 anos aí de estudo para chegar onde você chegou, que pelo menos um parabéns você não merece, não? E aí, a mesma chatice pessimista, eu também sou chato, otimistamente falando, né? Então, para competir, e aí ela falou: é verdade, e foi para casa. No outro mês, ela voltou assim, inquieta, mas muito feliz, e falou assim: doutor, eu estou bem melhor, viu? Mas eu acho que não foi o remédio, não. Eu acho que foi o parabéns que o senhor me deu. E aí com isso eu fiquei me sentindo assim, incapaz, sabe assim, puxa vida, eu estudei tanto para dar um remédio, né, para saber, e o que valeu foi o parabéns. Puxa vida, eu quero ser médico, passar remédio. E aí eu fui para ela, perguntou: doutor, que estratégia foi essa? Então eu falei da psicologia positiva, falei da gratidão, falei dessa outra perspectiva da psiquiatria, e a gente foi entendendo mais profundamente, né, porque o pai dela é médico também, a família toda se tornou médica, a mãe, o pai, mas existe na medicina, hoje em dia não existe mais, mas antigamente existia assim: o jovem entrava na medicina achando que era Deus e acabava o curso tendo certeza. Só que algumas especialidades eram assim, Zeus, né? Ou seja, algumas especialidades são mais importantes ainda. E tem alguns colegas de algumas especialidades, que eu não vou citar o nome com certeza, que são assim mais Zeus do Olimpo, e existem alguns subdeuses assim do Olimpo, né? A psiquiatria, por exemplo, é quase um subdeus que está saindo do Olimpo, porque quase não é médico, né, na visão tradicional. Então esse pai dela era esse Zeus. Então nenhum filho era tão bom quanto ele. E ele literalmente inseguro competia com todo mundo, inclusive com os filhos. Então o filho passava no vestibular, passava no colégio, ele falava assim: não fez mais do que a obrigação. Passava no vestibular, ele falou: quero ver agora é que começa a vida difícil. Passava na faculdade, quero ver se vai passar na residência. Passava na residência, mas mais difícil mesmo é a minha.
Então sempre era uma fala invalidante que gerava uma sensação de insegurança a partir de uma visão de incapacidade, de que eu não sou bom ou suficiente. Por trás, né, e aí foi todo um trabalho para desfazer, e ela vem muito bem, tanto que ela fala, conte, doutor, porque isso pode ajudar. Então, por trás da ansiedade, existe muitas vezes essa sensação de incapacidade e essa crença de desvalor, que é construída ao longo da nossa vida, mas imagine uma perspectiva reencarnacionista, em que esses dilemas aconteceram a longo prazo, e eles vão se somando nas nossas memórias do inconsciente profundo com as coisas que reforçam no dia de hoje. E aí vem a ansiedade, e talvez a gente possa pensar de uma forma geral a seguinte questão: de fato, o seu pai é muito inteligente, falando uma conclusão dela, mas a inteligência dele não invalida a sua, porque a grande questão não é que você tem que ser o melhor, você pode ser o melhor de si, mas quando fala o melhor de si não significa 100%, porque ninguém o é 100%. A perspectiva espiritual, inclusive, nos dá essa sensação de acolhimento, porque ela percebe que cada passo de desenvolvimento é um passo importante, mas não é o único passo e não é a totalidade do passo que a gente precisa dar. Então, a questão não é ser o melhor, ou não é ser melhor do que fulano, é tentar fazer com todas as suas possibilidades, com toda a sua autenticidade. Ao mesmo tempo, para poder manejar essa sensação de incapacidade, é importante que a gente veja outra questão, que é a ambição. Às vezes a nossa ambição é tão desmedida, é tão intensa, que às vezes, de fato, tudo que eu faço é insuficiente. Por quê? Porque o problema não está no passo, o problema está no compasso muito grande, no compasso muito rápido, ou seja, na métrica da vida muito alargada. William James, que estava naquele século XIX estudando esses fenômenos, que era médico em Harvard e foi um dos fundadores da psicologia, ele propõe uma fórmula do sucesso, uma fórmula da autoestima. Então ele vai dizer que a autoestima é igual ao sucesso, ou seja, as coisas boas que a gente conseguiu, as coisas boas que a gente conquistou, dividido pelas ambições que nós temos. O que é que significa isso? Significa que quanto mais coisas boas acontecerem na nossa vida, ou que nós conquistamos, ou seja, o sucesso, isso pode vir sim ao encontro da nossa autoestima, da nossa percepção pessoal. Mas quando a gente vai vendo os exemplos que eu tenho dado, nem sempre isso é verdade, porque às vezes a nossa ambição é alta demais ou está exagerada. Então, se o sucesso foi bom, mas a ambição é maior ainda, a conta não fecha. Então eu consigo, por exemplo, vamos pensar uma coisa mais fácil, né? Eu consigo comprar uma casa, mas a minha ambição é comprar também uma casa de campo. Aí você vai estar sentindo que está faltando, você está sentindo que não tem condições. Aí você consegue comprar casa de campo, mas o bom mesmo, por exemplo, lá em Pernambuco, né, seria assim, ter a casa em Recife, a casa de campo e a casa em Porto de Galinhas. Entende? Por mais que você consiga, sempre tem alguma coisa a mais. Jesus falava isso em várias situações. Junto desse observar os lírios do campo e os pássaros do céu, ele fala assim basicamente: não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque ou você vai se dedicar a um e vai negligenciar o outro, ou vai acontecer o inverso. Não se dá para adorar, né, e cultuar Deus e Mamon. E é muito interessante a gente pensar que ele coloca isso junto da ansiedade, porque ele está dizendo essa questão da ambição. A ambição, na atualidade, é muito curiosa. Nós temos criado, e não tenho dúvida, que há uma influência, digamos assim, simbolicamente falando, das trevas, dentro dessa perspectiva espiritualista, porque em todos os cantos que a gente vai vendo, em todas as religiões, incluindo a visão do movimento espiritista, é um paraíso na terra, é um ser feliz totalmente aqui.
Porque se a gente pensar no mundo depois da morte, é como se fosse uma visão muito assim, muito arcaica, muito old fashion, muito antiga. Quando a proposta espírita, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 920 e 921, é sim construirmos desde hoje a felicidade possível aqui. Mas a felicidade completa, a felicidade plena, não tem como ser aqui. Simplesmente pelo fato de nós estarmos ainda muito aquém. E a felicidade completa ser um patrimônio pessoal. O reino dos céus, disse Jesus, está dentro de vós, ou está entre vós. Quando nós construímos algo dentro de nós, isso se exterioriza para entre nós. Portanto, o reino de Deus, simbolizando a felicidade completa, simbolizando a plenitude, é uma construção íntima. Então não tem como ser aqui e nem tem como ser daqui a pouco. Não é jogando praga para ninguém, mas é sendo realista. Demora essa plenitude. Então, é preciso que a gente possa equalizar as nossas ambições e vivermos uma vida mais espiritualista. E essa visão espiritualista precisa dominar as nossas ambições. Quando a gente tem uma visão espiritualista, a gente não ignora numa forma ascética, numa forma isolacionista o mundo. Porque a gente entende o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz, nós estamos no mundo, então precisamos cuidar das coisas do mundo no corpo, mas não dar para viver como se fôssemos do mundo. Então a gente vai para uma visão espírita, mas buscando uma solução para as coisas materiais da terra. Então, a fé virou um instrumento para podermos barganhar coisas na terra. A fé resignação ficou esquecida, porque a fé resignação, ela nos propõe uma superação íntima, uma mudança de montanhas, que não é mudar a paisagem externa, mas é mudar a postura interna. Então é importante que a gente amplie a nossa visão e perceba que a visão espiritualista precisa ir encharcando a nossa forma de ser e as nossas ambições, como semelhante àquele jovem que procura Jesus e fala assim: Senhor, olha, eu já pratico a lei de Deus, faço isso, aquilo outro, mas eu quero saber o que é que eu preciso fazer para chegar no reino dos céus, né? E Jesus fala: olha, faz isso. E o jovem diz: eu faço. Então faz aquilo outro, eu já faço. Era um jovem que estava tendo uma vida adequada, mas de certa forma era um jovem que simbolizava, era um jovem rico, que simbolizava os dois desejos, né? Ter o reino dos céus e ao mesmo tempo ter o reino da terra, tudo junto, como o judeu da época e todas as pessoas imaginam. Quando a gente pensa um movimento espírita expansionista que vai dominar o mundo, nós estamos sendo espíritas materialistas, porque a visão não é dominar o mundo em números, a visão é modificar a qualidade e a profundidade de nós. Mas esse jovem, ele queria tudo, né? Queria o mundo e queria o céu. E aí Jesus fala: olha, se tu queres, doa tudo que tu tens e me segue. E até hoje o jovem não voltou, porque é difícil, não é a doação assim, de uma rompante de loucura, mas ele está falando a lição do desapego. Quando estamos desapegados, as nossas ambições ficam mais harmonizadas e aí conseguimos equalizar sucesso, ambição, a nossa autoestima fica mais tranquila, a gente fica menos ansioso. Por fim, com isso a gente vai tendo um pouco mais de segurança e as incertezas do mundo vão impactando menos a nossa vida. É importantíssimo pensar que também ao lado da ansiedade vem a incerteza. Mas essa incerteza, ela está muito dentro disso tudo que eu falei. Porque se eu tenho muita ambição, mais incerto vai ser de eu conseguir ser feliz. Porque será que eu vou conseguir? Porque é tanta ambição e o preço está tão alto em tudo. Toda ambição tem um preço alto a ser pago. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Se a gente quer a questão espiritual, também há um preço a ser pago, que é a própria vida. A prestação é alta e não vale a pena se endividar tanto, numa perspectiva literal ou simbólica, e ficar aprisionado na caixa, como um jovenzinho, uma criança, filho de uma amiga,
que eu peguei para ele brincar com meus filhos, e assim que ele entrou no carro, ele falou assim: poxa, tio, tem uma coisa que eu não entendo. Do nada ele falou isso. Tem uma coisa que eu não entendo, tio. O quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui nesse seu carro. É bom, não é? É. Mas existem carros assim que são 10 vezes mais caros que o seu. É verdade. Mas, tio, como é que a pessoa paga 10 vezes mais num carro? Porque, veja, eu fico pensando assim, tio. É como se tivessem 2 sapatos. Um sapato é o seu, que não está na caixa, e esse sapato, que custa 10 vezes mais, está na caixa. Só que só porque está na caixa, custa 10 vezes mais. Mas, tio, para que a gente vai pagar 10 vezes mais pela caixa, se o sapato faz a mesma coisa, andar? 8 anos de idade, né? 8 anos de idade. Ele falou assim: tio, aí eu não consegui explicar, nem quis explicar para ele sobre ostentação, né, que é o dilema da nossa modernidade, não só da juventude não, viu? É da modernidade, não basta ter, tem que ostentar. Pode ver que é o dilema atual, não basta ter, nem ser, tem que ostentar. Se você tiver e ser, beleza, mas se não ostentar, não vive. Então, eu não quis falar sobre isso, etc., porque ele já me ensinou, né? Ele falou assim: meu tio, eu acho que é falta de inteligência. Aqui entre nós, eu também acho. Porque você pagar mais a caixa, aí a gente fica preso na caixa. Então eu fico pensando assim, como às vezes nós ficamos presos na caixa, isso nos sufoca. Então, conforme seja tudo isso que eu estou dizendo, nosso lidar com a incerteza vai ser mais difícil e mais ansiogênico. E nós estamos num poço de incertezas, faz parte da nossa existência. Sendo que, colocando um dedo a mais no nível de incerteza, eu queria compartilhar coisas que já estão compartilhadas. Quando há muito tempo, há uns anos, durante um congresso espírita mundial, uma médium, e essa médium, minha mãe, ela tem digamos, uma revelação assim, de que aconteceu uma grande hecatombe, uma mudança geográfica na Terra. Ela ficou tão ansiosa, né, que ela então me fala. E eu falei assim: mãe, reconhece essa árvore pelo fruto, né? Você está vendo como você está ansiosa por conta dessa percepção espiritual que a senhora teve. Então, assim, eu sugiro que nós fiquemos em silêncio, que você fique em silêncio. E se tiver de acontecer algo, outros médios vão captando e vamos vendo. Então ela ficou em silêncio, mas eu guardei aquela informação, porque até então eu pensava muito na mudança planetária, uma mudança geracional, uma geração nova. Eu pensava muito na mudança geográfica, geológica. E aí, depois de uns anos, uma outra médium, né, essa mais famosa, nos reúne numa sala, né, de um trabalho e fala uma revelação muito parecida. Mas também todos que escutaram ficaram muito angustiados, ansiosos por causa da ansiedade, da incerteza. Então, mais uma vez, eu fiquei em silêncio. Mas depois eu vi uma outra pessoa revelando isso em nível nacional, né, em internet, e as pessoas ficando muito angustiadas com a possibilidade de uma mudança geográfica. Até que, eu também mais uma vez fiquei guardado, né, foram 3 revelações. Até que esse ano, e estava no aniversário do Divaldo Franco, e depois nos bastidores, mas já não está no bastidor, daqui a pouco, ele depois falou, eu também já falei em palestra, ele fala de revelações, ele conversa situações, revelações de captando como médium, muito parecidas, de mudanças, não só no mundo, nessa transição planetária de geração, ou seja, cada reencarnação, espíritos que vão modificando o patamar espiritual, mas uma mudança geográfica, uma mudança geológica. Mas a diferença dessa revelação que eu vi foi o estado de ânimo do médium. Extremamente tranquilo e, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam na casa, todo mundo tranquilo, com uma confiança, sabendo de incertezas que vão chegar pelas mudanças, mas tranquilos porque as suas ambições estavam alinhadas pelas energias de benfeitores, juntamente alinhadas por outras questões mais essenciais. Se a casa muda, como aquela senhora, porque logo depois aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, logo depois que o Divaldo fala isso, então nós atendemos pessoas do Rio Grande do Sul a partir da Mansão do Caminho, e aí aquela senhora que estava perdendo tudo pela 3ª vez, e eu pedi permissão para que contasse, ela me dizia assim, uma fé espírita extraordinária,
simples, o esposo, o caminhoneiro, ela com pouco estudo também, mas uma certeza, uma convicção de estar perdendo pela terceira vez a casa por outras inundações que aconteceram na cidade dela, e ela não ia poder voltar mais, ninguém ia voltar mais para a cidade, mas ela tranquila, porque o essencial não era a foto, que ela perdeu todas, e o que doía, ela falava assim, doutor, não foi a parede só, foram as memórias. Mas eu entendi que a memória está dentro de mim. Era tão bom ter a foto, mas está dentro de mim. O que eu mais preciso está aqui. Parece simples, até piegas, mas vendo de uma pessoa falando e vendo como ela ficou tranquila, eu penso a verdade do reino de Deus interior. A verdade de Jesus, quando consegue transformar uma vida e ela se queda tranquila, apesar dos pesares, apesar das incertezas, porque está equacionada as ambições, está equacionada a capacidade de lidar com as demandas da vida. Aquilo que eu tenho de mais importante, doutor, ela me dizia, eu sei que eu tenho em mim, e essa situação, eu nunca pensei passar, mas essa tragédia me levou ainda mais a me desapegar de tudo. Essa é a proposta, de uma forma mais radical ou menos radical, mais intensa ou menos intensa, sem sombra de dúvida, é uma proposta fundamental para nossas vidas. Desapegar para podermos olhar a natureza e dizermos como cancioneiro popular para nós, se a veste não, depois vocês botam no Spotify ou no YouTube, a natureza das coisas. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela também bate na porta da sua casa. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Porque a natureza não tem pressa, segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira da evolução espiritual. Seja princesa com privilégios, ou seja, a vida difícil de uma lavadeira, para subir a ladeira e ir mais alto, vai ter que suar, vai ter que fazer um esforço, o esforço do desapego. Muita paz para todos nós, que assim seja.